Que a Valéria Weig não me ouça, né? Não estou propondo matar os coelhinhos, não. Não, mas ele quer ouvir já os blocos. Os cinco pessoas, mais 5 pessoas. A Cleomara, a Elza e o Elias. Bom dia a todos. Sou recém-graduada do curso de Letras. Não tenho experiência nenhuma como professora, mas pretendo lecionar no futuro. E observando a minha vivência de estágio, pude presenciar com o EJA, no Frei Silva, escola da SEDUC, né? E como o professor colocou, essa preocupação é exatamente com o aprendizado. Eu observei, inclusive, que a escola ela permite que os pais levem as crianças até a sala de aula. Então, o professor, como educador ali, não consegue, ao mesmo tempo, dar atenção à aula e, ao mesmo tempo, ao aluno, porque as crianças ficavam transitando. Então, eu acredito que, além da preocupação em redução do ano letivo, que diminui a aprendizagem, ainda com crianças em sala é mais difícil ainda, né? E ele colocou muito bem que as leis, elas abonaram a educação profissionalizante. Eu ainda pude passar por essa experiência, formada em contabilidade, mas hoje você não é mais oferecido, né? E as leis, eu tive discutindo, o meu último período foi agora, acabei de terminar, e a gente estava estudando as leis de diretrizes e bases, e elas estão a todo tempo mudando. Acredito que essa mudança, às vezes, nem vem para melhor, vem para pior. Pelo que nós estamos observando, a educação, em vez de melhorar cada ano, ela piora mais. Então, queria perguntar ao professor, com a experiência dele, o que fazer como futura professora para melhorar essas questões na educação. E eu estava em dúvida em relação à frequência. O EJA ele não obriga a presença do ensino médio aos alunos, então facilita mais ainda a má qualidade de ensino na aprendizagem. Tá? Obrigada. Tá, meu nome é Elza. Só fazendo uma pauta aqui no que ela falou sobre Reescrevendo o Futuro. É um projeto federal, porém, esses R$30, professora, é pago mesmo, tá? É pago, mas com a finalidade única. A pessoa vai lá e pega o dinheiro e vai embora. Porque essa experiência eu tive pela UEA, em Itacoatiara e Maués. E tem uma coisa, o gestor que está responsável pelo Reescrevendo o Futuro, se ele não tiver os R$30, porque o órgão não mandou, ele é capaz de apanhar, ele é ofendido, agredido, porque ele acha que a culpa de ele não ter os R$30 para dar para aquele aluno é a culpa do gestor. Né? E eu presenciei turma de 30 alunos, somente 5 estavam lá, todo dia chegou o dinheiro, mas nenhum momento em sala de aula. Tá? Tá? E aqui a expressão da colega, quando atrasa, eu não vou estudar fiado. Tá? Agora, olha, minha outro questionamento não é exatamente para a pessoa da professora Lúcia, né? Eu gostaria realmente que os secretários estivessem aqui, mas o que acontece? Ele manda o soldado para ir para a batalha, e, em último caso, ele vai. Mas, primeiro, ele manda os soldados que vão ser fuzilados para depois ele aparecer. Né? Então, fica uma observação. A CEMED, a professora falou que, nesse projeto EJA, né, existe um rodízio de professores, principalmente na zona rural. Ele trabalha 3 meses um local, depois 3 meses outro. O que está acontecendo? Nós somos sabedores que no jornal local está sendo anunciado que o professor de ciência está lecionando história, o professor de matemática lecionando artes, né? E, além de estar uma deficiência de 3 meses, escolas sem professores.
eu pergunto para a Secretaria Municipal de Educação, e eu gostaria que essa pergunta fosse direto para o professor Cirilo, né? Porque ele não consegue responder isso nem na rádio. Aonde ficam os 1.200 professores que fizeram o concurso, apresentaram prova de títulos, né? E que só teve uma única chamada. Ele alegou que chamou 333 professores, somente 62 compareceram. Né? Por que ele não chama nós, professores concursados, para assumir essas salas de aulas que está faltando professores? Bom dia a todos, bom dia à mesa. A pergunta, primeiro eu vou fazer uma consideração. Eu não sou aluno de pedagogia, eu sou aluno de letras, língua estrangeira, né? E a consideração que eu faço é que, não só com EJA, mas com o ensino regular também, os tais PCNs, eles violentam o ensino de língua estrangeira, né? E com língua portuguesa, eles moralizam a questão da literatura, e eu entendo, e como estudante de letras, eu entendo literatura como arte. E literatura tem que ser entendida como arte, sem moralização, né? E nesse ponto, o que vocês têm a dizer, isso é para a mesa toda? O que vocês têm a dizer quanto... eu vou colocar a situação, né? Com exemplos fica mais fácil. Numa discussão em sala de aula, na aula de língua latina, o professor até reclamou por que os alunos não tinham problema com conjugação de verbos. Isso aqui na universidade. Aí uma aluna disse, porque os PCNs não consideram isso significativo. Aí ele disse, então como é que vocês vão interpretar um texto, ou vão fazer compreensão até mesmo para transformar o conhecimento, se você não tem um domínio de estrutura básica, se isso não é considerado significativo? Então, o que é a definição do que é significativo ou não? O que se define isso? Hã? Olha, eu vou chamar mais o Marcos e a Maria Luísa. Estão aqui? Então, são do outro auditório. Peço que o Jacó leia as questões que estão aí, e o Jacó também, que pediu inscrição. Lê os dois que vieram do outro auditório, é o Marcos e a Maria Luísa. Para quem interessa, acho que é isso. Não, para quem interessa a produção e estímulos à criação da poesia e outros segmentos da literatura com jovens e adultos, considerando a realidade de cada um dentro do seu espaço de origem. É uma experiência ser estimulada para o Jacó. Perguntaram para o Jacó? Ah, tá. Pensei que era por conta dos olhos verdes. Cadê a outra? Responde, Jacó. Para o Jacó responder. Acho que são pelos belos olhos. Se a frequência é flexível, por que há uma certa cobrança para o professor com relação à evasão? Acho que é para a mesa toda. E tem mais essa aqui que eu acho que está mais complicadinha. Falando em instituições que promovem a EJA, o processo de educação e formação dos alunos já não estaria defasado desde o PPP das mesmas, é o projeto político-pedagógico, né, que se propõe a formar estes alunos. Muitas vezes, quando perguntamos pelo PPP, ninguém sabe dizer onde está. E por que não desenvolver e executar um PPP que promova a formação desse sujeito de maneira global? Trabalhando, como o professor Cerquinho colocou, o indivíduo como jovem e adulto, não como criança, justamente para que seja possível dinamizar e potencializar esse processo. Essas questões estão vindo do outro auditório, porque não cabe aqui, sabem que tem pessoal assistindo lá no telão, tá? É isso. Eu estava inscrito nesse bloco, eu acho que eu vou pôr a minha questão, né, já para os companheiros também considerarem na sua exposição. Eu queria dizer que eu trabalhei há algum tempo num projeto chamado Alternativa de Atendimentos a Meninos e Meninas de Rua, antes de ser até aluno da universidade. E a maioria desses meninos morreram na mão dos policiais ou deles mesmos. Eu estou falando isso porque, quando eu trabalhava e quando eu comecei a tomar consciência por que tem meninos e meninas de rua no Brasil, eu resolvi largar aquele trabalho, porque eu estava para me tornar um menino de rua também, dado a situação de dramaticidade que é aquela realidade. Eu chegava a ser recolhido, às vezes, preso junto com os meninos que a gente trabalhava como educadores de rua, né, expondo as situações das mais dramáticas.
E eu quero acreditar que quem trabalha com EJA, trabalha para que um dia a EJA acabe. Porque eu quero entender que a gente está discutindo todos esses problemas porque nós estamos discutindo o resultado de um processo histórico brasileiro que gerou uma excrescência numa determinada população desse país em relação ao seu direito à escola em tempo hábil. Então, eu queria provocar os companheiros nisso, né? A gente não estaria discutindo nada disso aqui se nós tivéssemos tido uma outra história nesse país que tivesse possibilitado a todas as crianças em idade devida ter acesso, permanecer e ter sucesso na escola. Então, acho que essa é a primeira inquietação que a gente tem que ter presente quando discute esse tema. Porque o que me parece, às vezes, que a gente acaba trabalhando nesses nichos sociais que foram produzidos por uma sociedade excludente como a brasileira, e a gente acaba tentando se perpetuar como profissionais dessas áreas, muitas vezes. E isso é um perigo, e é um risco. Porque eu acho que aqui é um espaço que a gente não deve pensar que isso aqui é uma política permanente, mas sim transitória, né? E é uma provocação. Na verdade, o que eu vejo, foram dado o exemplo aqui de que se flexibiliza o tempo do aluno para que ele permaneça na educação de jovens e adultos, tenta se construir uma nova proposta político-pedagógica, metodológica, para que contemple a especificidade do ser do jovem, do adulto, um novo currículo, para que assim ele possa... Mas, minha gente, estou convencido de uma coisa, um pouco, posso até mudar, é a minha convicção nesse momento, dessa conjuntura desse país. Enquanto nós tivermos uma sociedade econômica e socialmente de desigualdade como é a brasileira, eu sinto que nós estaremos reunindo por mais 2 ou 3 séculos chorando pitangas sobre a questão da educação nesse país. Eu sinto que se a gente não voltar a discutir para além do nosso compromisso político-pedagógico com a escola, nosso compromisso político com a mudança da sociedade brasileira, nós estaremos, né, nos repetindo nessas discussões por mais 2 séculos ou até mais. Então, eu queria aqui, né, talvez falar a voz de um militante sindical, de alguém que não acredita em partido político, de esquerda, né, que é preciso recuperar essa dimensão nossa, esse compromisso que eu acho que é no nível mais elevado, que não estou desconsiderando aqui a necessidade de nós discutirmos todas as questões que Serquinho levantou e que os companheiros que trabalham diretamente nas escolas municipais e estaduais na educação de jovens e adultos estão aqui levantando. Agora, eu tenho a impressão, né, de que a farsa como política se instalou nesse país e cada vez mais ela amplia. Olha, a gente fala em qualidade de educação e a proposta dos governos é formar professor à distância, colocando lá no interior professores que mal sabem ler e escrever, que não dominam minimamente, infelizmente, a gramática, né? E aí vem a pergunta do aluno lá, que se o PCN diz que dominar a gramática não é fundamental, e a gente começa a ouvir um monte de coisa assim, não sabe nem o que elas querem dizer direito, e vamos repetindo e reproduzindo. Então, hoje, qual é a política? Qual é a política para o ensino superior desse país? Privatizar o ensino superior. Está aí o ProUni, que tira dinheiro público e coloca alunos pobres, das classes populares, nas faculdades de beira de esquina, e diz que está se socializando, né, a educação superior nesse país. A formação de professor está aí, os PFDs da vida e tantos outros, onde você pega um professor que trabalha 2 turnos e faz ele estudar mais à noite e diz que está qualificando esse professor. Você está certificando, assim como está certificando os jovens e adultos, lá no telecurso, como é que é o nome do Acelerar, né? E esses programas aí. Então, qual é o jovem que foi desenhado um pouco aqui pelo Serquinho, que vai ficar 4 anos para terminar o ensino fundamental ou o ensino médio numa escola chata, com professores extremamente angustiados, mal preparados, mal pagos? Se ele pode bem ali na esquina fazer uma provinha e logo ter o certificado de 1º e 2º graus e tentar entrar numa faculdade de beira de esquina qualquer, mas que hoje tem até também verba para ele fazer isso. Então, nós estamos vendo a pior fase, no meu ponto de vista, né, desse processo que muitos autores já historicamente colocaram, que a educação ia virar uma mercadoria como outra qualquer, umas mais caras, outras mais baratas, que se compra ali na esquina, que o neoliberalismo consagrou. Então, nós estamos realmente precisando, no meu entendimento, resgatar algumas bandeiras que a gente deixou, já colocou no baú, né, e que, no meu ponto de vista,
foi indevido. Temos que hasteá-las novamente. E o momento talvez seja esse, ou então estaremos por mais de 200, 300 anos chorando as nossas pitangas no ensino infantil, na EJA, na educação superior, porque isso aqui também está virando uma casa de mãe Joana. Ou não? Vocês sabem. É isso. Agora mesmo. Cerquinho. A Lúcia começa sempre. Vamos socializar aqui o ritmo. Então põe o cerquinho, depois a... Bom, eu acho que o Jacó levanta algumas provocações que dizem respeito a duas situações que sempre tiveram na pauta quando se discute educação, de modo geral, educação de EJA, educação que se dá no EJA. A finalidade da educação escolar, é regular ou é emancipar? Né? Essa parece-me que tem sido a discussão, a tônica principal que se leva e que tem se levado hoje. Né? A nível do governo federal, a nível de alguns grupos que estão colocados no MEC, né? A nível de alguns grupos colocados no Brasil, que trabalham com a educação de jovens e adultos, né? Começa-se a forjar a proposta de que a educação de jovens e adultos, o educador de jovens e adultos deve ter uma formação específica. Né? A educação de jovens e adultos poderia se constituir, tipo, numa habilitação do curso de pedagogia. Tipo, tem educação infantil, séries iniciais. Né? Quando se coloca a formação do educador de jovens e adultos nessa direção, está se trabalhando com essa ideia da regulação e, ao mesmo tempo, com a manutenção do sistema de desigualdade a que o Jacó se referiu. Né? Nós colocamos já na nossa fala anterior que a educação de jovens e adultos sempre é uma exceção, né? Pelo sistema Mobral, pelos diversos programas que já aconteceu no país. Né? O tema desse seminário ele remete para a questão da emancipação. Né? Eu penso que tratar a emancipação é tanto tu mirar processos sociais mais amplos, mas tu mirar processos realmente cotidianos do processo educacional. Né? E aí tem uma questão que o Zé Maria levantou e que eu acho pertinente. Qual é a relação que nós temos com o conhecimento? Qual é a relação que nós, educadores, temos com a produção cultural, com a ciência? Qual é o acesso, qual é o tratamento, qual é a frequência que nós temos com isso? Nós somos sujeitos leitores? Nós fazemos leitura? Nós participamos de grupo de estudo? Né? Ou o conhecimento é alguma coisa morta, é uma moeda, é uma coisa passageira que tu acessou em determinado momento para responder uma avaliação, para dar conta de alguma resposta escolar, e depois saiu de cena. Né? O processo de conhecimento, a construção do conhecimento, ele é contínuo e sistemático. Né? Se nós não somos sujeitos leitores, se a nossa relação com o conhecimento é uma relação meramente utilitária, e o conhecimento é alguma coisa morta, então o próprio significado a própria escola não tem significado nenhum. Nem os profissionais da educação se colocam como sujeito de aprendizagem de conhecimento, muito menos se colocarão os estudantes. Né? Eu penso que essa discussão ela deve aterrissar quando se discute currículo, né? Quando se discute a organização do processo de ensino-aprendizagem, como o colega falou a respeito do PCN. Né? Há que se considerar que o PCN ele não é um programa curricular, ele não é uma carta definitória dos conteúdos. Né? Eu acho que a gente tem que relativizar a crítica. O PCN é um documento, um dos documentos mais importantes que o Brasil, que já se teve a nível de educação nacional. Né? A gente deve fazer críticas a ele nos seus limites, especialmente nos seus limites teóricos e metodológicos. Né? Mas o processo de significação do conteúdo, o processo de significação do conhecimento, é algo inerente ao processo pedagógico e que diz respeito à nossa relação docente com o sujeito estudante e com o conhecimento. Se o sistema público de ensino, né, cada vez mais fomenta que o conteúdo, né, é algo que deve ser dado milimetricamente para o aluno como informação, né, e que o professor seria quase que uma galinhona com um saco de milho despejando dia a dia, né, um milho para cada aluno, né, então essa função nossa ela está realmente defasada, ela está fora de tom.
né, se nós recorremos, por exemplo, ao significado do que é educação já desde os gregos, né, a gente vai perceber que há, desde os gregos, já uma perspectiva construtivista. Educação é tirar de dentro, educação é colocar, é favorecer que esse dentro se constitua. Se o conhecimento não serve para nada, né, só serve para pegar um diploma, né, ou se o conhecimento não serve mais nem para isso, porque se pega o diploma em qualquer universidade de beira de esquina, então nós estamos vivendo realmente num processo complicado, né, em que a gente tem que se encontrar mais vezes, muito mais vezes, para definir qual é o nosso horizonte profissional, o que nós somos realmente, enquanto educadores, enquanto funcionários públicos, numa teia de relações políticas, né, enquanto sujeito que está dia a dia numa sala de aula, num espaço, com outros sujeitos. Eu irei comentar um pouco sobre o questionamento da evasão, né? Na nossa realidade, os alunos da EJA, né, nós sabemos que eles, podemos dizer que eles são nômades, hoje eles estão aqui, morando aqui, amanhã estão acolá, né? E nós temos, assim, ilustrando, além de passar pela questão política, social e econômica, né? Só ilustrando, ano passado, nós temos escolas aqui que são localizadas em bairros, diria assim, à margem dos igarapés. Aí. E tem uma escola que nós, ao fazer visita, as turmas estavam vazias, praticamente vazias. E qual é a causa? A professora colocou, né? Estes alunos moravam aí nas margens dos igarapés. E foram para outros lugares, não sei se foi projetos da prefeitura, foram colocados em outras regiões. Aí, uma das causas, né, da evasão. Mas, como também são domésticos, que hoje pegam as contas e vão embora, né, não, essas questões que nós já conhecemos. Mas também queria que nós refletíssemos um pouco na questão da nossa prática também educativa, nossa prática em sala de aula. Eu acredito do princípio de que, se nós, quanto educadores, na nossa prática em sala de aula, nós procurarmos, trabalharmos o interesse do aluno, procurarmos ver o que este aluno faz, quais são as obrigações, para isso, manter esse diálogo, né? É aluno que lava carro, é aluno que vende saco no mercado, é aluno que, nessa situação econômica, um dia eu estava visitando uma escola e perguntei de uma senhora, dona Raimunda, por que a senhora está hoje na sala de aula